vinheta, por favor. Programa de hoje, uma jornalista porreta e agora eleita vereadora com mais votos em Fortaleza. A mulher que está fazendo a direita crescer no Nordeste. Mas o assunto que eu trago aqui hoje é de mulher pra mulher. Palmas para Priscila Costa. Ó, a Priscila aqui com a gente. Priscila Costa, tá aqui, ó. Uma mulher no Congresso e outra no ventre. Tá aqui a nossa querida Priscila. Foi a vereadora mais votada de Fortaleza. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa tarde a todos. Foram 36.226 votos. Muito voto, hein? Muito voto. Teve mais voto que o Boulos. Que bom. Muito, muito emocionante, né? Fortaleza, o Brasil todo acompanhou, né? E foi quente a eleição lá, né? Foi pegando fogo e a gente fez bonito, graças a Deus. E que partido que você é? De que partido? Eu sou do PL, inclusive meu Partido livro... Bolsonaro. Tá certo, pô. Meu livro é prefaciado pela Michele Bolsonaro. Entendi. E a gente tá fazendo uma baguncinha lá no Nordeste boa. Você acha que... Diz que a Michele vai ser candidata por Brasil. Senado. Senado de Brasília. Distrito Federal. Distrito Federal. Né? Distrito Federal que chama. E lá você... Quantas mulheres se elegeram? Quantos são na bancada lá em Fortaleza? São 43 vereadores, foram eleitas 9 mulheres. O PL elegeu 2 mulheres. Pô, que bacana. Então as mulheres estão entrando mesmo na política, né? É verdade. Agora mesmo, né, com a minha votação, Emílio, foi uma marca histórica, na verdade. Eu me tornei a mulher mais votada da história de Fortaleza. Boa. E eu falo isso com muito orgulho, porque eu sei que, na verdade, o meu nome está representando o nome de muitas mulheres. E eu entrei na política com esse desejo de representar não a mulher militante, a mulher revolucionária, a mulher feminista, mas a mulher comum. Então, quando eu recebi essa coroação de votos, eu entendo isso como a mulher comum participando na política sendo reconhecida. Essa marca da mulher mais votada da história, ela pertencia a Patrícia Saboia, que era, na época, esposa do então governador Ciro Gomes. Sei. Repare bem. Então, repare bem nesse detalhe. Eu represento aqui uma mulher na política que não sou esposa de um político, não sou filha de políticos, sou uma mulher comum, mãe de 4 filhos. Antigamente, a política, no caso, a mulher era esposa de alguém que já era político. Era era uma extensão familiar. Exatamente. E então, você não tem ninguém político na família. Isso, nós queremos... por que você foi para a política? Então, eu comecei assim, meu coração começou a arder, né, por um certo protagonismo relacionado a algumas pautas. Eu sou jornalista, tive a oportunidade de estar na rádio. E desde a minha universidade eu já recebi o impacto do que era um ambiente bem ideologicamente violento no sentido da doutrinação, da questão do progressismo, dessa mentalidade progressista, relacionada também às mulheres. E ali impactou a minha vida o que seria o aborto, a defesa feminista favorável ao aborto. Eu comecei a falar sobre isso em palestras, em rádio, até que eu desejei entrar na política, entendendo um pouco mais, estudando mais, e estou no meu 3º mandato de vereadora. Ô, Priscila... Parabéns, Priscila, muito legal. O pessoal está falando que o Nordeste está endireitando, confirma essa informação, principalmente vindo lá em Fortaleza, não? Porque o que a gente viu foi muitos candidatos da esquerda ser varrido, né? O exemplo desse é o PSOL, que ali no Norte, né? Era a única capital que tinha um prefeito do PSOL, foi varrido. O Norte e o Nordeste, você acha que está mesmo indo para a direita mais, não? Olha, o Nordeste deixou recados importantíssimos nessa eleição. Se a gente for ver ali em Aracaju, a gente teve Emília. A Emília, né? PL, né? No Maceió, a reeleição fácil do JHC. E em Natal também um candidato mais à direita, ali pela União Brasil, que é o Paulinho. E no Ceará, através de André Fernandes, né, na nossa capital, Fortaleza, foi esse o recado que a gente deixou. Foi menos de 1%.
A diferença de um candidato para o outro. Então, o recado que a gente E ele é novo, né? Pô, tem 26 anos. 26 anos. Eu achei certo ele não ter ganhado, porque foi bom, ficava foi bom. mascarado. Menino. Fazer 30. Menino. Vira 30. Precisa trocar a fralda. Isso. Você sabe que um homem só vale alguma coisa depois dos 30. A mulher não. Mulher A mulher amadurece não. antes. Tá. E principalmente se tiver filho pra esses frouxos. Então um homem, você que conhece algum homem, só dê ouvido se passou dos 30. Antes dos 30, não vale nada. Agora, você tem uma pergunta, Siqueirinha? O Siqueirinha, ele não terminou de falar. Quem? Mas não precisa gritar. Não, porque se a gente ficou falando do dólar... Não é dólar. Eu tava falando que se deve à mudança, gente. Tá louco. Não pode falar do dólar? Deixa eu fazer uma defesa, então, para André Fernandes. Vai lá. Que aos menos de 23 anos, ele foi o deputado estadual mais votado do estado do Ceará. E depois, deputado federal mais votado também. Então, ele vem de uma história precoce, de uma experiência precoce. E a gente vê aí prefeitos no Nordeste com uma idade parecida de André Fernandes sendo reeleito, ou seja, sendo aprovado pela população. Então, que é o menino lá desse jovem. de Recife, lá, como é que ele chama? É o João Campos. João. Também muito moço. Pinta o cabelo. João Campos. Pô, eu tinha trazido um negócio aqui igual dele aqui, ó. Não, ele pintou o cabelo. Mas tem um negócio, o João Campos. Ele é filho do... Sim, do Eduardo Campos. Eduardo Campos. O que acontece, ele usa uma ferramenta que está sendo bem, colocada agora, que é a rede social. Exato. E a gente vê essa transição agora, principalmente também nas eleições aqui em São Paulo. A gente estava falando da máquina pública, mas também tem essa ferramenta que é os cortes, tudo. Como que vocês analisam isso? Favorece ou o tempo de mídia? Você que é uma comunicóloga, compadre. Não é pra tanto, mas deixa eu dar os meus palpites, não é? De fato, a gente vê... uma fala recente da Gleisi Hoffmann foi: nós temos que se regulamentar, temos que limitar as redes sociais ou a esquerda vai continuar levando surra. Né? Então sentiu-se o impacto dessa nova forma de se comunicar, algo que também é uma característica do nosso candidato em Fortaleza, né? André Fernandes hoje tem uma rede social com 2 milhões de seguidores. Enquanto o Evandro Leitão gastava, por exemplo, 4 milhões de impulsionamento, o André gastava 500 mil e a efetividade do resultado do André era 17 vezes maior, por causa da comunicação, da forma como usar. Então, isso é uma forma que bagunça um pouco o sistema que está posto, né? Aqueles que estão acostumados com a comunicação tradicional, de repente, opa, peraí, como é esse jogo aqui? Eu vou ter que reaprender. Então, isso é uma força que vem com a nova geração de políticos. Então, mas eu acho isso bom. O que eu acho, tem o Nicolas, que é novo, né? Sim. Mas também vai tempo pro cara pegar a manha. Casca, né? Vai tempo pro cara entender como é que funciona o negócio para ser realmente... Eu acho que tem muito... E o interessante é que a maioria da molecada é de direita. Sim. Né? Porque hoje em dia não tem mais... Na minha época... Ninguém falava que era de direita. Tinha muita vergonha de ser de direita. Pegava mal. Porque pegava mal você falar que era de direita. Ninguém queria. Pegava não era moderno. Era cafona. Você não pegava ninguém. Você não era pra frente. Hoje em dia não era. Era um cara muito atrasado por causa dos militares, porque tinha aquele negócio dos militares. Teve uma censura brava. Teve uma época na época do regime militar e tal. Então, hoje em dia... Parece que as pessoas estão entendendo mais e graças a esses jovens, né? Sim. Tem uma exposição gigante e sabem produzir o conteúdo. Eu acho que é completamente... O que você acha? Oi. Eu acho... Pô, que chato. Nossa, mas que deselegante. Chama igual um cachorro. O cara chamou a atenção do convidado. Não é um poodle, irmão. Fazer o break. Nossa querida Priscila está aqui com a gente. Siga lá no Instagram, Priscila Costa. Vou fazer o break rapidinho para nossa querida rede Jovem Pan. Pronto, já fiz. Tá feliz agora? Tá bom. Tá feliz? Só elogiar. Fica lá. Desculpa interromper. Pode. Não, eu acho que é completamente democrático. Você consegue colocar pessoas que não teriam acesso a entrar na política justamente por causa dessas ferramentas. Eu sou exemplo disso. Eu não utilizei dinheiro público, não tinha ninguém
política na minha família, primeira eleição, só que eu falava as coisas na internet. Então, 300 mil seguidores lá no Instagram, e daí, pô, as pessoas vêm, gostam, falam, pô, eu vou eleger esse cara. Há 10 anos atrás, seria impossível um cara como eu entrar na política. Isso não é só na política, não. Acho que é no mundo inteiro. Vou dar um exemplo. Se você é cantor, por exemplo, o que você teria que fazer? Implorar, pelo amor de Deus, para talvez ir na Globo, lá no Domingão do Faustão, aí tentar comprar alguma posição lá. Hoje não, você tem um canal no YouTube, você vai lá e fala. Isso agora, quando você ganha muita força, vão lá e bloqueiam sua rede social. Também, ao mesmo tempo isso. Mas você consegue colocar muita gente fora do jogo, no jogo pelo talento. Então o cara coloca as coisas no YouTube, coloca as coisas no Instagram e fala, pô, esse cara é bom, vai crescendo. Tem um monte de cantor e político. Então eu sou super a favor. Quem quer proibir tudo isso é porque está incomodado, que não quer que essas pessoas tenham acesso ao que eles sempre tiveram. O que você acha, ô Priscila? Olha, eu acredito que você estava falando, né? Antigamente, dizer que é de direita é dizer que é cafona. Eu acho que esse advento das redes sociais deu a oportunidade para as pessoas que são de direita, são convictas, usarem uma linguagem atraente. Eu acho que era isso que faltava na direita. Você poder se apresentar como uma ideia atraente. É atraente uma mulher defender a vida desde o ventre. Não apenas ela ser feminista, porque às vezes, pelo fato, né, de a esquerda sempre ter tido o domínio da maior parte da imprensa, a direita não tinha a oportunidade de se apresentar com essa face que conecta as pessoas comuns. Tanto que não é que é muita gente indo para a direita. É muita gente ouvindo e dizendo, nossa, então quer dizer que eu sou de direita, porque eu me reconheço nessa fala, eu me reconheço nessa ideia, eu me reconheço nessa pessoa que está falando. Então a pessoa começa a se entender como alguém de direita. Eu queria fazer uma pergunta para a Priscila, e se o Siqueirinha puder também complementar. Você estava repercutindo a fala da Gleisi Hoffmann. Por que a esquerda não sabe trabalhar bem a internet? Porque é a mesma plataforma para todo mundo. Olha, primeiro porque eu acredito que o fato de sempre ter dominado a imprensa tradicional acabou se acomodando. E segundo, porque as ideias da esquerda são cafonas. As ideias da esquerda é uma ideia de totalitarismo, de falta de liberdade. É uma ideia de degeneração dos valores que são pilares do Ocidente. Então, quando vai para um ambiente que é livre, que eu não tenho só a hegemonia da minha fala, mas que também dá espaço para o contraponto, essas ideias, elas são desmascaradas e elas se desfacelam. E já a direita não é pautada em questões ideológicas, em conceitos momentâneos, mas sim em valores milenares, que são os valores cristãos. Você tocou num assunto interessante, você trabalhou, né, em redação, né, você é jornalista. Saiu agora a carta do Jeff Bezos aí, que a gente comentou, que tenha também o monopólio da mídia, né, e tem uma intenção. Qual a intenção que você via numa redação? Qual é a parte ideológica? Você falava, você já tentou publicar alguma coisa, foi censurado? Algum discurso seu não poderia passar? Ou isso é conversa mesmo? Na verdade, muito cedo eu já comecei a trabalhar com um veículo independente. Porque muito cedo eu já sabia sobre o que eu queria falar. Eu já sabia que eu queria, sim, me posicionar. E por isso eu procurei veículos independentes. Mas o que a gente vê na imprensa tradicional realmente é aquela dependência, muitas vezes, do recurso público. Um interesse para poder falar. Um interesse de também estar calçado, né, nos recursos públicos e assim se manter com maior conforto, né, no mercado. Muito difícil. Não, o problema do jornalismo era esse, por isso que eu acho que as redes sociais ajudam a dar outro ponto. Então, por exemplo, só a imprensa, né? Você tinha só os jornais que se comunicavam. Só que existe uma militância, uma doutrinação muito grande nas faculdades, etc. Todo mundo aqui aprendeu que o capitalismo é ruim, que o capitalismo é malvado. Se alguém está rico é porque alguém ficou pobre. É o grande contra o pequeno, né? O empresário é malvado e o trabalhador ali que acaba sendo prejudicado. Na verdade, não é assim. E daí você começou a ter um monte de gente que começou a mostrar o outro lado, né? Falar, olha, não é isso. O capitalismo não é um jogo de soma zero, por exemplo, em que se um está ganhando é porque o outro está perdendo. Não, você consegue gerar riqueza, você consegue melhorar para todo mundo. E aí você tem sites de economia, você tem influência. Então, por exemplo, antes, vamos privatizar a Petrobras. Não, é ruim porque vai destruir. Agora você tem um monte de gente falando, cara, é bom porque vai acabar com o cabide de emprego, vai acabar com o déficit. Então você consegue dar uma outra voz para o outro lado. Antes você não tinha
isso daí? Teve uma pesquisa que mostrou 70%, 80% dos jornalismos se identificam como esquerda. Então, eram esses caras que tinham o monopólio da informação. Agora não existe mais o monopólio. Não, é uma elite. É uma elite que fala só pra ela. E que não vive que é a realidade. É a Globo News. É a Globo News. Pessoas, me desculpa, o que aquelas pessoas entendem da realidade? A Globo News, ela tem uns caras bons. Sim. Mas eles sentam ali e eles... No mesmo bar. Olá, tudo Por bem? 20 anos. É tudo uma coisa assim muito... Professor. Deles, eles são muito bons. Você não consegue entrar. Você sabe que tem um negócio que eu tenho uma curiosidade de saber? Porque a gente fala muito esse negócio. O Brasil é muito grande, tem aquele negócio do nordestino, tá? O nordestino tal, nordestino. Eu acho que o nordestino, ele é mais politizado do que o sulista. Eu acho que a política está muito mais no sangue do nordestino do que do cara do sul. O que você acha? Olha, eu já parei também para me fazer essa pergunta. É uma análise que eu ainda estou me aprofundando. Mas algo que eu vejo é que o nordestino acaba vivendo muito a política, porque, infelizmente, né, eu digo isso com tristeza, a maior parte da população depende completamente das iniciativas públicas. Então, enquanto eu poderia estar tendo, né, toda a intenção de debater e entender a iniciativa privada, porque ela é uma oportunidade para mim, porque ela pode ser uma realidade para mim, muitas vezes no Nordeste são poucas as pessoas que têm esse acesso. Então, a minha realidade é realmente ter uma elite política que vai melhorar um pouquinho a minha vida, como o Siqueira falou, vai melhorar um pouquinho a educação, vai melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali. E transformação de vida, isso... É difícil falar, porque isso é quem te impulsiona a atuar na iniciativa privada, com essa independência, que pode te proporcionar uma mudança de vida como essa. Então, às vezes, essa minha avaliação pode estar limitada, mas pode ser a dependência da maior parte da população do Nordeste às decisões políticas que acontecem. Eu acho que tem um problema grande em alguns lugares lá, que é o coronelismo, vamos chamar assim. O cara é dono de tudo, né? Não, e as pessoas falam, eu vou ser a mudança. Então você pega lá Alagoas, por exemplo, eu vou ser a mudança. Os caras estão há 30 anos no poder, família Collor, todo, põe filho e tal, é 4ª geração. Aí você pergunta, mudou alguma coisa na sua vida? E não tem saneamento, não tem nada. Mas toda vez chega um próximo prometendo que nós somos o melhor e o outro é o pior. E aí se perpetua isso. Então esse coronelismo é muito ruim lá no Nordeste. Isso está mudando, Priscila? Na verdade, isso está piorando. Piorando? Nós estamos hoje diante da pior configuração, a pior roupagem do coronelismo no meu estado, que é o estado do Ceará. E eu falo aqui muito claramente a respeito do Camilo Santana. Para você ter ideia, eu tive que anotar para não me perder sobre a ocupação de espaços unicamente da família Santana. Acabou de sair uma notícia que ele vai colocar a mulher no Tribunal de Contas do Estado. Salário de 40 mil. Exatamente. Então a gente está falando o quê? Hoje o governador Eumano de Freitas é um indicado do Camilo Santana. Hoje o prefeito eleito Evandro Leitão é um indicado de Camilo Santana. Quem vai assumir a presidência da Assembleia Legislativa é o concunhado de Camilo Santana. A esposa de Camilo Santana. Eu quero ser amigo de Camilo. Pegar e colocar no grupo do WhatsApp. Priscila, apresenta ele aqui pra mim. Deve ser horrível. Deve ser horrível ser amigo desse cara. Então quer dizer, continua a esposa dele é secretária de Estado, sendo indicada para um Tribunal de Contas do Estado. O pai é o presidente do partido que mais fez prefeitos em todo. Então, assim, é um projeto de poder de uma família. É o coronelismo que nunca se viu antes. Então é realmente uma marca muito triste, né? Fortaleza perdeu uma grande oportunidade de trazer alternância de poder e dar limites, como você está falando. Dar limites para essas pessoas que usam o poder para muito tempo no poder, pessoal. É dono de tudo, é dono de hotel, de terra, de tudo. O cara é dono do lugar, cara. E se sentem super à vontade. Vocês não têm ideia do que aconteceu nessa eleição. Camilo Santana, vamos lá. Ministro da Educação tirou férias para fazer campanha para o seu candidato. Geralmente, o ministro da Educação tira férias durante o recesso escolar, né? Ele tirou férias, deixou o Ministério da Educação e foi fazer campanha para o seu candidato. Passou das férias, ele ainda estava lá. Timing bom. Né? Uma campanha marcada por diversas denúncias de compras de voto, denúncias de boca de urna. Para você ter ideia, Emílio,
O Camilo Santana, ele chegou a levar quase 100 prefeitos de outros municípios para dentro da nossa capital, para influenciar a eleição da capital de Fortaleza. E há muitas denúncias de que esses prefeitos se utilizaram de verba daquela prefeitura para contratar ônibus, para pagar hotel, para contratar militante, para comprar fardamento de ativista. Então, assim, tudo... E mesmo assim foi bem disputado. Foi 10 mil votos, Diferença né? de 10 mil 10 mil votos. Diferença de 10 Mas mil. isso é uma vitória, você não concorda? Sim, é uma vitória. É uma mudança, né? É uma mudança sem dúvida. que tem que ser assim, né? Tem que ser... Aos poucos, né? Requer muita coragem, né? Também. Porque você está em um estado onde é o mesmo grupo. O que está na presidência, o que está no governo, o que está na Assembleia, o que indica... Os indicados de Camilo Santana para o tribunal são os advogados do próprio Camilo Santana. Você imagina, Difícil. você ser... Eu estou há 8 anos sendo a única voz feminina de oposição a esse sistema. É muito pesado E é um ser trabalho oposição. árduo, porque para você Trabalho governar árduo. isso, você vai também, né, ter que fazer a governabilidade. Como é que você governa com tanto domínio, né? Com tanto domínio. É exatamente esse desafio. Então, eu admiro aqui a coragem, né, de André Fernandes, daqueles que se juntaram a ele para trazer uma nova história para Fortaleza. Boa. Pô, foi um prazer conhecer você, viu, Priscila? Ela é Demais, boa, pô, né? Ela é muito boa. Ela simpática, brava, firme. brava, mulher brava. Querida, também deu show. Próxima governadora. Próxima governadora. Aguardem. É isso ou não? Você está no terceiro mandato? Terceiro mandato. É? E o Santana? O Santana? O Santana tá lá firme. Camilo Santana. Continuar umas 4 gerações. Sami já anotou o nome para Sami já tentar ir no anotou Beach eu? Park. Ele... Nós vamos lá. Sami já quer ir com o Pililico. Nós vamos eu, Pililico, Sami e a turma do Camilo Santana. camarão, no Beach Park. Que lugar maravilhoso. caranguejo. Aproveitar e mandar um grande abraço aí. A gente tem uma audiência bacana no Nordeste Fortaleza do é Brasil. muito querido. Terra Terra do humor também. Faz tempo que eu não vou lá. Grandes Tem nomes, humorista. Preciso ir lá. Cicleia, a turma Isso vem aí. de lá O também. Wellington Muniz. Wellington Muniz, Eu fui lá no Titela, Chico Anísio, Chico os grandes Anísio. nomes. Tom Cavalcante. Não, e uma cultura, né? Turma uma legal. cultura, uma turma muito bacana. A gente deseja muita sorte para vocês, muita prosperidade também para Fortaleza, para o Nordeste todo. A audiência eu sei que é muito grande lá e é um prazer poder falar com tanta gente bacana. Obrigado por você ter vindo, Obrigada, Emílio. tá? E conte com a gente aqui. Muito obrigada. Eu agradeço a todos por essa oportunidade. Lembrem-se sempre da nossa linda cidade, Fortaleza. Cidade muito, muito linda. Muito Vale a pena linda, conhecer. muito É isso linda. aí. Tá aqui, olha só, a Priscila, o Instagram dela é Priscila Costa, entra lá, ó, vai dar uma força lá nas redes sociais da Priscila. Vai Ela ser lançado esse mês. tá aqui, oi? Novembro vai ser lançado. Vai ser lançado em novembro o livro aqui, ó, da Priscila, em todas as livrarias do Brasil. Obrigado, viu, Priscila? Instagram, Priscila Costa, tudo junto. Vamos pro break? Então vamos lá. Siqueirinha, obrigado, meu velho. Eu que agradeço. Você precisa voltar mais vezes. Isso aí, ó. aqui. Eu trouxe um negócio aqui, um óculos, ó, que ficam me chamando de elitista às vezes, aí eu ponho aqui, Aí, ó, Juliette. Olha o cara de eu vou deixar aí maloqueiro pra que ele você fica. aí. Ó, Eu vou maloqueiro. deixar pra você, Agora não. parece um maloca. Põe aí, ó. Loucura. Toda vez que forem te cancelar, não você quer entra. falar, você é elitista, você fala, opa. E fugiu. esse Olha aqui aí, olha aí. Fugiu do Aí Olha o sim. Ciclope, parece o Ciclope. Vamos fazer o break, vai lá. Partiu o